Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Fonte, São Paulo. Meu nome é Marcelo. Sou um dos pastores dessa comunidade. É um privilégio receber todos vocês aqui. No primeiro período desse ano, a primeira parte desse ano, até aqui, nós estudamos o mesmo livro. Domingo após domingo, nós nos encontramos para voltar os olhos para o texto de Eclesiastes e encontrar em Eclesiastes resposta para uma pergunta muito simples: como é possível viver ou encontrar propósitos, ou um propósito de vida, em um mundo que é aparentemente sem sentido? A ideia dessa série de mensagens sempre foi tentar voltar os olhos para o livro de Eclesiastes e encontrar, da perspectiva desse autor, afirmações que demonstram que o mundo que nós vivemos é um mundo quebrado, desorganizado, sofrido, e que o sofrimento, as dores, são partes da experiência da vida, são partes da experiência humana, mas que existe espaço nesse mundo caído e quebrado para viver uma vida cheia de significado na presença de Deus, cheia de propósito na presença de Deus. E hoje nós chegamos na última mensagem dessa série, a última parte, a última porção desse livro que nós vamos estudar. E depois de tudo o que nós observamos, de todos os ensinos que nós encontramos nesse texto, finalmente chegou o nosso momento de dizer tchau para esse livro, de dizer tchau para o nosso professor que nos acompanhou tanto tempo, o modo como ele vai se despedir dos seus leitores vai descrever para nós, em grande parte, o que é que significa uma vida cheia de propósito. E nesse ponto final, de maneira muito mais objetiva, o autor vai exatamente demonstrar a resposta que nós tanto procuramos enquanto estudamos esse texto, sobre viver bem e saber viver bem. Em 2010, nós fomos presenteados com uma das melhores performances da atriz Julia Roberts. Em 2010, ela fez um filme chamado Comer, Rezar e Amar, no qual ela apresenta a história de uma mulher chamada Elizabeth Gilbert. Essa mulher, ela era uma jornalista muito bem-sucedida. Ela já tinha encontrado tudo o que ela queria na vida, já tinha encontrado, teria alcançado o que muitas pessoas poderiam chamar de sucesso, de padrão de vida. Ela tinha basicamente tudo, mas ela estava profundamente infeliz. E de uma forma muito curiosa, a história dessa mulher, tal como contada nesse filme, é a versão feminina de Kohelet, do livro que nós estamos estudando. Ela conta a história de uma mulher que passou por várias das experiências negativas de vida que o nosso autor, Kohelet, passou em sua experiência, e ela conta que, da perspectiva dela, o que é que você precisa fazer para viver bem. E ela descobriu no seu processo de vida que ela experimentou o que nós vamos chamar de paradoxo do sucesso. Ela teve tudo o que ela quis. Ela alcançou os lugares que ela queria alcançar, ela comprou as coisas que ela queria comprar, mas o grande paradoxo é que, apesar de tudo, ela ainda estava infeliz. Apesar de todas essas coisas, apesar de todos os sucessos, apesar de toda a estabilidade de uma vida vivida com luxo, com reservas, com tranquilidade, existia um vazio existencial dentro dela que ela precisava suprir com alguma coisa. E a proposta de solução dela foi terminar um casamento. Ela entendeu que ela precisava terminar aquele casamento, porque aquele casamento era uma fonte de dor e sofrimento para ela. De acordo com o livro, diferente do filme, a ruptura daquele casamento trouxe profunda dor, profundo sofrimento. Não foi uma ruptura simples, não foi uma ruptura fácil, não foi um momento sem dor, não foi um momento sem sofrimento, mas que foi o início de um processo que ela descreve como um processo de cura. Ela termina o seu casamento e procura relacionamentos mais casuais, e encontra um garoto mais novo, mais bonito, cheio de vigor, e mesmo nos encontros casuais que ela mantém, ela não encontra felicidade, não encontra satisfação, o vazio continua. Então ela tem a seguinte proposta: eu já sei o que eu vou fazer. A minha proposta é: eu vou fazer uma jornada de autoconhecimento, e nessa jornada de autoconhecimento eu vou me encontrar. E é nessa estratégia dela que ela resolve, então, comer, rezar e amar. Passando por 3 cidades diferentes no mundo, ela encontra a alimentação, ela encontra o perdão,
por meio do seu envolvimento com as religiões, e ali ela também descobre um amor, um novo caminho, uma nova alegria. E eu concordo com a decisão dessa mulher de começar a resolver todos os problemas da sua vida com comida. Porque eu acho que a comida é um excelente caminho para quem quer encontrar benesse, para quem quer encontrar prazer, para quem quer encontrar alegria. Um bom macarrão, uma boa pasta na Itália, com vinho, acompanhada com vinho, certamente cura vários dos nossos problemas. Eu concordei com ela aqui. Aliás, ela se entrega de tal forma à sua indulgência de comer que ela engorda vários quilos. A Julia Roberts, quando ela menciona essa parte da história, ela fala que de fato ela teve que comer muitas coisas. E ela disse, junto com a minha família, para que eu pudesse parecer mais gorda, para finalmente abrir mão dos estereótipos da beleza feminina, esquecer a magreza e viver a gordura. Eu entendo isso nela muito bem. Eu acho que esses padrões são muito pequenos mesmo. Pelo menos para mim, são bem pequenos. Mas ela vai para a Índia, achando que as coisas estavam resolvidas, e lá ela descobre que existiam muitos problemas na sua história. E através de experiências espiritualistas, ela encontra a possibilidade do perdão. E quando finalmente ela chega em Bali, ela encontra um brasileiro a quem ela se afeiçoa, e ali ela encontra amor. Comer, rezar e amar. Essa foi a proposta que ela encontrou para solucionar os problemas que ela tinha. Foi nessa jornada de autoconhecimento, de sair e de olhar para as pessoas ao seu redor, que ela entendeu quem ela era e o que ela queria fazer. Mas o problema é que a história dessa mulher não termina onde o filme acaba. A história dessa mulher continua. E o amor que ela encontra é um amor que não dura, porque anos mais tarde ela se divorcia do seu marido. Ela começa a namorar com a sua melhor amiga desenvolve um câncer terminal, vem a morrer, e durante todo o processo ela dizia, acreditem no amor, acreditem na esperança, mas infelizmente, o vazio que ela tanto quis resolver, continuava lá. O vazio existencial durante todas essas novas etapas nessa jornada de conhecimento, continuavam lá. E no final da história, pelo menos até aqui, ao que parece, a felicidade, embora tenha sido experimentada, ela não foi encontrada. De uma forma muito curiosa, essa é exatamente a história do autor do livro que nós estamos olhando. Ele tem exatamente as mesmas frustrações. Ele sofre do paradoxo do sucesso. Ele fez tudo o que queria. Ele conquistou tudo o que queria. Ele teve todos os elementos para descrever o sucesso. Em todos os padrões que existiam, ele tinha alcançado. Mas ele continuava miserável e infeliz. Nenhuma das coisas que ele conquista, nenhuma das coisas que ele faz, nenhum dos projetos que ele procura desenvolver, nada consegue ajudá-lo a ter verdadeira felicidade. E ao invés de iniciar uma jornada de autoconhecimento, ele desenvolve uma jornada de autorrealização. Que ele não quer se conhecer, ele já meio que sabe quem ele é e que ele não presta muito, mas ele precisa fazer coisas para que esse vazio existencial dele seja suprido. E ao invés de entrar nessa jornada de autoconhecimento, ele vai investigar a vida. E vai olhar a vida e vai tentar fazer com que a vida dele tenha sentido. Só que diferente de comer, rezar e amar, ele propõe fazer, comprar e namorar. É isso que ele queria. A perspectiva de Kohelet, se fosse um filme, não seria de menina, não seria um romance, porque ele vai querer fazer coisas com o seu trabalho e conquistar. E ele faz tudo o que ele pode. Vira alguém viciado em trabalho, compra tudo o que quer, de tudo o que teve vontade e desejo o seu coração, ele comprou. E namorar é a palavra que eu posso usar no culto, mas nós vimos que ele descreve que ele encontra as mulheres delícias, e ao que parece ele encontrou várias. Trabalho, os benefícios do trabalho e o prazer. Essa é a jornada de autorrealização dele. E esse é o grande paradoxo do sucesso. Ele continuou vazio. Ele continuou sem nada. Ele não encontrou a felicidade. Mas existe um diferencial muito interessante entre essas duas histórias. E o diferencial dessas duas histórias é que enquanto a primeira te conta os elementos mais bonitos e impactantes, te apresenta as belezas do cenário da Itália, as alegrias da viagem internacional,
Kohelet, ele decide descrever a realidade como ela é. Quem é que poderia entrar em uma jornada de autoconhecimento e passar meses viajando pela Itália, Bali, Índia? Quem dera eu tivesse condições financeiras para ter esse tipo de crise existencial. As partes difíceis da história não estão no livro. As dores não estão no livro, ou na história de maneira tão aparente quanto ela aparece na realidade. Kohelet não quer enganar ninguém, não quer esconder a realidade, e ele apresenta a vida como ela é. E de uma maneira diferente, ele também diz o seguinte: eu quero contar essa história para você, para que você não faça o que eu fiz. Diferente de Comer, Rezar e Amar, que se tornou um modelo de libertação feminina, que se tornou um modelo de autorrealização e autoconhecimento de muitas mulheres, que inspirou muitas histórias de divórcios e viagens. Kohelet está dizendo: eu já tentei todas essas coisas, se você fizer, você vai continuar infeliz como eu estou. E ao invés de dizer, façam o que eu fiz, o relato dele é exatamente o oposto. Não façam o que eu fiz. Eu fiz e deu errado. E ao invés de apresentar histórias que sejam marcadas por alegria, festa, fama e sucesso, ele descreve dor, caos, sofrimento, que é o que ele encontra na realidade. E no final do livro, à medida que ele se prepara para se despedir de nós, no capítulo 12, versículo 9 em diante, nós vamos observar o que é que ele fez por todo esse livro. Primeira coisa que ele diz no versículo 9 é o seguinte: além de sábio, Kohelet ensinou ao povo conhecimento, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. A história desse homem é de alguém que fez muita coisa, a sua produção acadêmica era grande, a sua produção literária era grande, mas observa o que ele faz. Ele ensina conhecimento ao povo. De tudo o que ele escreve nesse livro, ele quer que nós tenhamos um conhecimento do que o mundo realmente é e do caos que esse mundo se encontra. Versículo 10, ele procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Ele não somente ensinou conhecimento, mas ele falou palavras verdadeiras. E você pode ter passado por vários domingos estudando esse livro e você pergunta assim: onde estão as palavras agradáveis que ele disse que tinha para passar? Porque se essas são as palavras agradáveis, eu não quero ver esse homem de mau humor. Porque parece que dor e sofrimento e caos fazem parte do modo como ele fala para nós. Ele aponta o nosso erro, ele aponta os nossos fracassos. Se tem algo que nós vimos aqui nesse texto, é que ele não foi nada agradável com a gente. Se nós tomarmos a palavra agradável para significar um relato água com açúcar, talvez ele não tenha feito isso. Mas as palavras deles foram agradáveis ao Senhor, porque ele confrontou com verdade o nosso coração. Ele não mediu esforços para ser profundamente claro e direto com a gente. E mais do que isso, versículo 11 ele diz: as palavras dos sábios são como aguilhões, pregos bem fixados, sentenças bem coaligidas, dadas por um único pastor. As palavras que ele ensina são palavras duras, são como pregos. Um prego bem colocado, para servir a sua função, ele tem que ser muitas vezes martelado. Essas são as palavras dele. Palavras duras, palavras diretas, palavras que martelaram o nosso coração. Mas são marcadas por conhecimento, são marcadas por verdade e são marcadas pelo cuidado do único pastor, o nosso Deus. Embora as histórias sejam equivalentes e embora as histórias tenham seus pontos de contato, Kohelet quer que nós não caiamos no erro que ele caiu, de acreditar que a felicidade é um lugar, que um dia que você tiver feito A, B ou C, ou quando você fizer A, B ou C, então você vai ser feliz. A mensagem dele é completamente diferente, o mundo é caótico, as pessoas são caóticas, a vida está um caos, os relacionamentos estão perdidos, mas a felicidade é para ser feita agora, no meio do caos. É no meio do caos que nós precisamos aprender a viver bem. É no meio do conflito que nós precisamos aprender que uma vida bem vivida é vivida no mundo como ele está, não no mundo que nós gostaríamos que ele fosse. O mundo não vai melhorar.
As pessoas não vão ficar boas de repente. A inflação não vai parar. O preço da gasolina não vai diminuir. É melhor a gente aprender a ser feliz agora do que esperar por todas essas outras coisas acontecerem para descobrir o que a felicidade significa. E nós já percebemos que quando ele fala sobre a vida e sobre essa alegria e esse prazer que é para ser desfrutado diante do Senhor, ele fala isso de uma vida de quem reage a esse mundo caído da perspectiva da graça e da fé. E para essas pessoas ele oferece 3 conselhos. Você quer viver bem? Uma vida boa, aproveitando o hoje, aproveitando a vida, mesmo nesse momento de dor, sofrimento, caos, separação, desilusão, nesse ambiente. Ele vai oferecer 3 conselhos para nós. O primeiro conselho é o temor do Senhor. Para viver bem, nós precisamos lembrar que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É onde a sabedoria começa. O temor do Senhor nos coloca diante de um cenário em que nós não estamos somente olhando para nós mesmos e a situação em volta de nós. Ela nos obriga a voltar os nossos olhos para o Senhor e encontrar no Senhor um consolo que só Ele pode oferecer, e encontrar no Senhor um apoio que só Ele pode dar, de encontrar no Senhor direção e sabedoria que só Ele pode oferecer. E para aqueles que sabem que vivem em um ambiente de caos, nada melhor do que ter um Deus com quem contar. Mas a relação com esse Deus não é uma relação de best friends, não é aquela relação de colega de trabalho. Nós estamos diante do soberano, Criador de todas as coisas. A nossa resposta para esse Deus é uma resposta de reverência. Temor do Senhor é uma manifestação de reverência. Kohelet tinha entendido que ele não tinha condições de descobrir os grandes problemas da vida. Ele já tinha entendido que ele não conseguia resolver todos os problemas do universo. Ele já sabia que ele não tinha respostas para todas as perguntas, de que ele não sabia explicar o sofrimento, as razões do sofrimento, as soluções do sofrimento. Ele sabia que existia, ele sabia que Deus poderia agir e tratar, mas ele não podia resolver todos os dilemas. E na sua insuficiência, ele poderia ter batido o pé e dito: eu não quero mais saber disso, eu vou embora. Não. Ele olhou para um Deus que sabe todas essas respostas e que conhece todas as coisas, com alguém que se coloca diante de alguém que é importante. E para esse Deus ele responde com reverência. Temor do Senhor é isso. Temor do Senhor, se você olhar nas Escrituras, ele descreve uma expressão de piedade pessoal, de um modo de vida que é marcado pela presença e pelos valores de Deus. Temor do Senhor é uma expressão comunitária de adoração. Quando a comunidade adora, quando a comunidade serve, quando o povo de Deus está ativo ao seu serviço, ali eles manifestam o temor do Senhor. Mas o indivíduo dentro dessa comunidade é marcado pelo temor do Senhor quando ele age de acordo com Deus. De uma maneira geral, a Escritura aponta que o temor do Senhor, essa resposta reverente, ela tem implicações para o indivíduo, ele tem implicações para a comunidade, ele tem implicações para o modo como nós vivemos em sociedade. E se você voltar para os livros de sabedoria que descrevem a sabedoria, o temor do Senhor é sempre colocado associado à sabedoria, como princípio, o início da sabedoria. Uma vida marcada por conhecimento é muito interessante, mas uma vida marcada por sabedoria é muito melhor. E sabedoria no conceito de colocar para funcionar os conhecimentos que nós temos. É aí que nós entendemos o início da sabedoria e o princípio dela. Mas Provérbios vai dizer que aquele que teme ao Senhor tem sua vida longa. Vai dizer que ele vai encontrar na sabedoria de Deus fonte de conhecimento e de satisfação. Ele vai ser contente com o que tem no momento em que está, independente do caos que vive. Porque essa é a jornada. Essa é a caminhada da sabedoria. E é por isso que eu acredito que Kohelet, quando ele coloca o temor do Senhor como ponto fundamental na nossa jornada, eu tenho certeza que ele o faz, porque tudo aquilo que ele procurou e ele gostaria de ter, a sabedoria poderia tê-lo dado, Deus poderia tê-lo presenteado, Deus poderia ter ofertado tudo o que ele mais buscava por meio da sabedoria. Nós vimos, ele tem medo da morte. Ele não quer encarar a morte, mas a sabedoria prolonga a vida.
Ele não queria sofrer dos problemas do seu pecado, do seu trabalho, ele não queria sofrer com os seus fracassos. Mas ele diz, a Escritura diz que a sabedoria é fonte de contentamento. Eu não preciso encontrar satisfação amanhã. Eu posso ser profundamente contente com o que eu tenho agora. Conversando essa semana com alguém que conhece bem o mercado financeiro, ele descreveu riqueza nos seguintes termos. Riqueza é quando você tem o suficiente para poder viver sem precisar trabalhar. Ele falou, o grande problema é que as pessoas entendem que essa é a riqueza de quem quer ter um helicóptero, um iate, uma casa na praia, uma casa em Salvador, viagens internacionais, avião. Para essa pessoa poder parar de trabalhar com tudo isso, ela precisa juntar muito dinheiro. Essa pessoa nunca vai ser rica de fato para conseguir viver do jeito que precisa sem trabalhar. Ele falou, o meu desafio é sempre manter o meu modo de vida, o meu ambiente de vida, o mais simples possível, porque aí eu paro de trabalhar mais cedo. A sabedoria oferece esse tipo de contentamento. Eu não preciso do iate, eu não preciso do helicóptero, eu não preciso da casa própria. Eu preciso entender o meu lugar nesse mundo diante do Senhor. E a sabedoria nos coloca nesse lugar. Sabedoria é fonte de contentamento. Eu não preciso ter 3 carros, eu não preciso ter 8 casas. Eu preciso ser contente com aquilo que o Senhor me deu. E quando eu sou contente com aquilo que o Senhor me deu, eu não preciso me matar nem matar quem está do meu lado para trabalhar. Eu não preciso trapacear para ganhar mais dinheiro. Eu não preciso sonegar imposto. Porque finalmente eu encontrei contentamento. Contentamento não tem nada a ver com a quantidade de coisas que você tem. Contentamento tem tudo a ver com a disposição do teu coração em ser grato a Deus pelo que Ele te dá. E se você voltar os seus olhos para o livro de Eclesiastes, você vai perceber que ele meio que sabia disso enquanto ele nos conta a história dele. Se você olhar no capítulo 3, você vai perceber que é a soberania de Deus que produz o temor de qualquer forma. O temor do Senhor é uma resposta nossa àquilo que Deus faz. Ele diz que Deus é quem deve ser temido e não outras pessoas e não outras coisas. Ele vai dizer que existe uma verdadeira piedade na vida no temor do Senhor, mas é no capítulo 12, versículo 13, que ele diz, no mais, meu filho, e agora ele está conversando com cada um dos seus leitores. Atenta, não existe limites para fazer livro, e o muito estudar vai gerar canseira. E nós sabemos que isso é verdade. Ele condiz, de tudo o que se tem ouvido, o resumo, ou a síntese é essa. Tema a Deus. Essa é a síntese, esse é o resumo. Temer a Deus. E é esse temor do Senhor, essa resposta reverente diante da grandeza de Deus, que paradoxalmente nos ensina quem nós somos. Porque enquanto nós entramos em uma jornada de autoconhecimento e nós medimos quem nós somos pelas pessoas que estão ao nosso redor, e nós fazemos nós mesmos o centro do universo, porque eu sou mais atleta que fulano e menos atleta do que aquele desesperado, porque eu sou a métrica do mundo. Quando eu paro de analisar o mundo e paro de procurar me conhecer e me encontrar em mim mesmo, baseado no que eu vejo nos outros, eu finalmente paro para olhar para o Senhor. Então eu entendo quem eu realmente sou. A jornada de autoconhecimento do cristão começa com a nossa perspectiva de parar e olhar para quem Deus é. Ele é o Criador, Ele é o soberano, é Ele que tem controle. Eu não sou o Criador, eu não sou o soberano, eu não tenho controle, eu não sei todas as coisas. Eu sou ignorante, eu sou fraco. E quando eu entendo a minha fraqueza e a minha fragilidade, sabendo que minha vida pode acabar a qualquer minuto, eu sou mortal, eu sei exatamente quem eu sou quando eu estou diante de Deus. Eu sei exatamente quem eu sou. Por isso que Eclesiastes é tão diferente dos outros livros que nós lemos. Por isso que é tão diferente da jornada de autoconhecimento do nosso filme. Porque ele diz, se nós quisermos viver uma vida marcada, uma vida boa, viver bem,
nós vamos começar temendo o Senhor. Nós vamos temer primeiro o Senhor. Nós não precisamos de jornadas de realização. Nós não precisamos de jornadas de autoconhecimento. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. E ali encontrar o nosso lugar. É por isso que o primeiro conselho que Kohelet nos dá para viver bem é: tema a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É isso que nós precisamos para viver bem nessa vida que Ele nos dá. Mas Ele tem um segundo conselho. No mesmo versículo ele continua. Ele diz, versículo 13, de tudo que você tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O segundo conselho que ele oferece, além de temer a Deus e ter essa resposta reverente sobre quem Ele é, ele diz: seja obediente ao que Ele diz. A obediência aos mandamentos de Deus é, mais uma vez, uma resposta. Reverência é uma resposta, obediência é uma resposta. Nós sabemos quem Ele é e o que nós temos que fazer. Por quê? Porque Ele nos diz. Ele nos diz quem nós somos, Ele diz o que nós temos que fazer. E obedecer os mandamentos e o temor do Senhor são essas duas verdades que comumente aparecem juntas na Escritura. Temer a Deus e obedecer seus mandamentos, responder em reverência e obediência. É isso que se espera de alguém que viva bem. E se você voltar os olhos para as Escrituras, você vai descobrir que a obediência é o supremo teste para a reverência. Pessoas realmente reverentes diante de Deus respondem em obediência pelo que Ele pede. Se você voltar os teus olhos para as Escrituras, você vai descobrir que essa obediência é uma resposta a algo que Deus já fez ou já comunicou. E é um convite para ouvir o que Ele diz. É um convite para ouvir o que Ele fala. Como eu posso ser obediente se eu não conhecer os seus mandamentos? Como é que eu posso viver de maneira coerente com quem Ele é, se eu não voltar os meus olhos para a Escritura e entender o que é que Ele espera de mim? O que é que Ele espera de mim como marido, como pai, como trabalhador? Porque Ele sabe quem eu sou, Ele entende as minhas demandas, Ele sabe o ambiente que eu vivo e o trabalho que eu tenho, Ele conhece. É por isso que a obediência é um convite para ouvir o que Ele tem a ensinar. A obediência é um convite para dizer: Senhor, o que o Senhor quiser que eu faça nesse dado momento da minha vida, eu vou fazer, porque eu sou obediente ao Senhor. O Senhor tomou a iniciativa de falar comigo, de apresentar a sua palavra, de transcrevê-la na sua Escritura. Eu quero obedecer o que o Senhor espera de mim. Eu me aproximo com reverência, mas eu vou para um mundo com obediência. Uma vida bem vivida começa com temor, mas uma vida bem vivida, ela tem a marca da obediência. Aliás, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas é a obediência a marca dela. A obediência é a marca da sabedoria. Pessoas sábias diante de Deus, elas respondem de maneira obediente ao que Deus fala. E se você voltar para os livros de sabedoria, como o livro de Eclesiastes você vai descobrir que a obediência ela é o caminho da retidão. É o princípio fundamental para se aproveitar a vida. É um caminho de se descobrir o que é bondade. E no final das contas, o livro de Provérbios vai dizer que nós somos bem-aventurados ou abençoados quando nós obedecemos. Porque é isso que nós encontramos na Escritura. Mas, curiosamente, essa é a primeira e única vez em todo o livro de Eclesiastes que o nosso autor fala sobre a obediência aos mandamentos de Deus. É aqui que nós encontramos o grande fracasso desse homem. Ele sabia que deveria ter temido. Ele sabia que deveria ter obedecido. Mas ele não fala nada sobre obediência no seu livro. Por quê? Porque ele não foi obediente. O seu paradoxo do sucesso, os seus fracassos, as suas dores, foram manifestas no fato de que ele não viveu uma vida obediente ao Senhor.
Em outras palavras, ele está dizendo: não faça o que eu fiz. Faça o que é certo. O certo é temer. O certo é obedecer. Não faça o que eu fiz. Vai dar errado, não vai ser bom. Seja obediente. Mas por que eu deveria? Porque eu não fui e eu estou colhendo os frutos disso, eu colho os resultados disso. Fez mal para mim, fez muito mal para mim. Eu não encontrei felicidade, eu não encontrei satisfação, eu não encontrei prazer nessa vida. De todas as maneiras, nos mostrar que ele também não foi uma pessoa obediente. Ele tentou deixar bem claro que esse foi o seu ponto fraco. Foi o que faltou. Foi exatamente o que faltou na sua vida. E é por isso que ele pode dizer: não faça o que eu fiz, porque do modo como eu fiz deu errado. Tema o Senhor, seja obediente, não sigam o meu exemplo, ele diria. E por fim ele apresenta um último conselho. E esse conselho é um conselho muito importante. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, obedecer ao Senhor é a marca da sabedoria, mas que resultados essa sabedoria produz em nós? Qual é o resultado que ele apresenta? E o resultado que ele apresenta aparece no versículo 14, quando ele diz que nós devemos ser fiéis ao Senhor. Temor é o princípio, a obediência é a marca, a fidelidade é o resultado. O resultado da sabedoria de uma vida sábia, bem vivida, é uma vida fiel. Nós costumamos a pensar que fidelidade é algo que acontece quando nós cremos. Nós pensamos que fidelidade é um ato de crer e demonstrar aderência a um conjunto de credos. Nós descrevemos o fiel como aquele que abraça um determinado padrão religioso. As Escrituras são completamente diferentes disso. É fato, a Escritura fala sobre a importância da fé muitas vezes, mas ela não distingue ou separa a fé da fidelidade. Porque fé não é somente adotar um credo ou um conjunto de crenças comuns. Fé é um ato de fidelidade a alguém. Quando nós dizemos que nós somos cristãos, seguidores de Cristo Jesus, que nós temos fé em Cristo, o que nós queremos dizer é que a nossa lealdade, a nossa fidelidade é dada a Ele. É assim que a Escritura apresenta o nosso compromisso com o Senhor. Não é um ato de acreditar em determinados conjuntos de verdade, é um compromisso que é firmado com Deus. Manifesto em algumas explicações que nós temos, é um compromisso pessoal com Deus, de um comportamento que concorde com quem Deus é. Isso é fidelidade. E Corrélite nos dirá que esse é o resultado da sabedoria. Observe o versículo 14. Deus há de trazer juízo a todas as coisas, mesmo aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Essa é a segunda ou a terceira vez que ele nos coloca diante da possibilidade de um dia nós estarmos diante de Deus e prestar contas para Ele. E quando nós sabemos que nós temos que prestar contas, nós entendemos o que significa ser fiel. Ser fiel não é agir eventualmente de maneira correta. Porque se você for eventualmente fiel ao seu chefe no seu trabalho, você vai eventualmente ser demitido. Se você for eventualmente honesto com o seu dinheiro, eventualmente você vai ser preso por roubo. Se você for eventualmente correto com os seus impostos, eventualmente a Receita vai te achar. Porque nós prestamos contas para essas pessoas. E quando nós lembramos que nós prestamos conta diante de Deus, o que é que nós fazemos? Nós lembramos que Ele sabe de todas as coisas, mesmo aquelas que ficaram escondidas. Quem poderia se levantar e dizer: eu não tenho nada escondido? Quem poderia dizer: tudo que eu fiz foi às claras? Não errei, não pisei na bola, dolo algum se achou em minha boca, falei somente o que era reto, falei somente a verdade, me comportei como quem ama de fato, me doei
para quem precisava de ajuda, me entreguei para salvar quem não precisava, quem precisava de ajuda, quem não podia se salvar. Somente Cristo Jesus pode dizer isso. Todos nós continuamos falhos, fracos, corrompidos, corruptores. Nós somos o grande problema desse mundo. Porque nós ainda vivemos as marcas do pecado. É por isso que quando o autor diz, ele vai trazer a juízo, até mesmo aquilo que está escondido, ele quer dizer, seja fiel até o fim. Fidelidade é o resultado da sabedoria. Temor é o princípio, a obediência é a marca, a fidelidade é o resultado. Se quiser viver bem, comece com reverência. Se quiser viver bem, viva obediente. Se quiser viver bem, faça isso o resto da sua vida. Reverência, obediência e fidelidade. Esses são os conselhos que o nosso autor tem para nós. É assim que ele se despede de nós, dizendo, não façam o que eu fiz e façam o que eu não fiz. Você quer saber quantas vezes o autor fala sobre fidelidade no livro de Eclesiastes? Sobre uma vida marcada pela presença de Deus? Nenhuma vez. Ele manifesta um temor que foi bem superficial, não fala sobre sua obediência e não fala sobre sua fidelidade. O que é que você acha que ele quer dizer com esse conselho? Não faça o que eu fiz. Faça o que eu não fiz. Os princípios apresentados nesse livro, eles são duros, eles são confrontadores para nós. Eles tratam de elementos e dores do nosso coração que nos deixam profundamente encafifados. Nós vemos que, de certo modo, a história que ele descreve de si mesmo é muito parecida com a história de Elizabeth Gilbert no filme que nós mencionamos no início. Mas existe um diferencial muito importante. Enquanto ela encoraja os seus leitores a fazerem o que ela fez para encontrarem a felicidade, Corrélio está dizendo, não façam o que eu fiz, eu não encontrei e não valeu a pena. Talvez entre os dois, Erasmo e Roberto Carlos tenham razão. Em 1974, eles cantaram o seguinte: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Música que foi tocada por tantas pessoas, inclusive regravada pelo Titãs. Ele descreve uma frase, um conceito que associa esses dois autores, Elizabeth Gilbert e Corrélio. Para Elizabeth, ele diz, quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Uma triste verdade sobre a realidade é que quando nós procuramos em nós mesmos as nossas satisfações, os nossos propósitos, nós corremos esse risco de ficarmos sozinhos e distante de todos. Corrélio sabe o que é isso. Ele sabe exatamente o que é isso. Mas para Corrélio ele diz o seguinte, é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer, que é exatamente a mensagem de Eclesiastes para nós. Você vai lembrar do seu Criador antes que venham os maus dias. Você vai lembrar do seu Criador antes que você fique velho. Aproveite, porque agora eu estou em um momento de sofrimento. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não soube viver bem. Não sigam o meu exemplo. É preciso saber viver bem. E para viver bem, ele diz, comece com a reverência, manifeste a obediência e seja fiel. Isso é a vida boa. Essa é a vida boa. Esses são os 3 elementos de Corrélio: temor, obediência e fidelidade. Porque o temor é o princípio da sabedoria, a obediência é a marca
e a fidelidade é o seu resultado. De fato, Erasmo Carlos e Roberto Carlos estavam corretos. É preciso saber viver. Mas se você quiser viver bem, você vai precisar das orientações que o grande pastor dá. Você vai precisar voltar os seus olhos para o Senhor. Debaixo do sol, nos diz o pregador, tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Tudo é perdido. Mas acima do sol, nós encontramos aquele que sabe todas as coisas, que conhece as nossas dores. E é a Ele que nós queremos viver. É para Ele que nós queremos viver. É com Ele que nós queremos viver. E se a vida tiver um caos? E se a vida estiver atropelada, cheia de dor e sofrimento? Nós vamos responder em temor, em obediência, em fidelidade. Porque não são as circunstâncias que vão definir a nossa felicidade, mas é a nossa vida com o Senhor que vai dizer o que a verdadeira felicidade é, enquanto nós passamos por dores e sofrimentos que essa vida nos oferece. É isso que o autor chama de viver bem. É isso que nós queremos para nós. É isso que eu espero para vocês. Essa foi a mensagem do livro de Eclesiastes. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.